Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs, eu sou sua nova companhia de todas as noites. Toda segunda-feira tem episódio novo. Então, já aperta o botão de seguir, já ativa as notificações. Se você gostar, deixe 5 estrelinhas. A história de hoje se chama A Fênix de Tóquio. Embarque junto nessa história que vai te levar para o grande centro da capital japonesa. Uma mistura de arte, psicologia e tudo que é de bom. Se você não terminar a história, eu peço para que você volte quantas vezes quiser. Seja muito bem-vindo. A história vai começar daqui a pouco, depois de algum comercial. Te vejo lá. Vamos lá? A Fênix de Tóquio. Aiko Tanaka é um homem de 29 anos, nascido e criado em Tóquio. Tem cabelos lisos e pretos, olhos castanhos escuros, mede 1,60 e é magro. Usa óculos finos e está sempre vestido de forma discreta, com cores neutras. Filho único, com poucos amigos, embora não possa chamar nenhum deles de grande amigo. Desde que se mudou da casa de seus pais na periferia para o grande centro de Tóquio, vive uma vida solitária, mesmo rodeado de milhões de pessoas. Assim que se formou na escola tradicional na grande Tóquio, Aiko seguiu seus primeiros instintos e ingressou na faculdade de arquitetura, que ficava no grande centro. Ele sempre teve um talento nato para projetar estruturas, combinar padrões, reunir formatos e criar verdadeiras obras de arte, nascidas de sua mente brilhante. Seu quarto de infância permanece até hoje intacto, de tantas coisas lindas que ele criou lá dentro. Um espaço pequeno, com papel de parede azul claro, repleto de planetas que ele mesmo pintou. Maquetes e miniaturas que ele mesmo fez, tudo feitas por suas mãozinhas talentosas desde pequeno. Um pequeno parque de diversões de 12 metros quadrados. Passava tanto tempo sozinho, construindo coisas que aprendeu a se divertir sozinho, dessa forma, no seu pequeno universo de 12 metros. Então, quando fez 18 anos, resolveu sair da casa de seus pais para cursar a universidade, levando apenas uma mala de mão e uma mochila. Seu destino? O grande centro de Tóquio, a capital japonesa. Aiko iria dividir o apartamento com outros 3 estudantes, um mexicano, um australiano e um tailandês. Um hábito comum em grandes centros urbanos. Assim que chegou no apartamento, o jovem tímido se apresentou aos outros meninos, que eram tão reservados quanto ele, e foi direto para o seu quarto. Ao chegar no quarto, encontrou um espaço tão pequeno quanto seu outro antigo quarto. Era um ambiente branco, com carpê cinza, uma cama de solteiro simples, um armário de madeira e uma pequena televisão. Pela janela, via apenas uma fração da sua nova vida. Outras janelas, muitos prédios, pessoas nas calçadas e um barulho incessante de cidade grande. Seu andar era o 14º, originalmente o 13º, mas esse número não existe por superstição. Enquanto o resto do mundo via um quarto sem graça, Aiko enxergou aquilo como uma tela em branco,
pronta para ser preenchida. Saiu então apressadamente em busca de uma loja de pincéis e tintas. Na segunda esquina que virou, encontrou o que procurava. Escondida entre letreiros, uma pequena loja. Comprou então o necessário com suas economias e voltou correndo. Passou então tarde, noite e madrugada trancado naquele quarto, criando um novo universo. O que antes era um quarto branco e sem vida, depois de algumas horas, refletia os talentos únicos de um jovem japonês. As paredes, que eram azuladas como as da sua infância, vieram para esse quarto novo. Mas em vez de planetas, haviam flores, criaturas místicas, foguetes espaciais, pipas, prédios de todos os formatos e inúmeras formas geométricas. Um universo próprio. Criou ali o seu próprio Minecraft e, de tão cansado que ficou, dormiu no carpê mesmo. No dia seguinte seria o seu primeiro dia de aula. Aiko, então, acordou cedo, preparou um expresso duplo, comeu lentilhas fermentadas com arroz, arrumou sua mochila e partiu para a universidade. Lá se deparou com um ambiente nunca explorado antes pelo menino. Jovens de diferentes lugares do mundo, grupos de estudo, uma estrutura escolar grandiosa e uma vontade subterrânea do menino de socializar. De início, Aiko se sentiu super mal. Muitos estímulos visuais e sonoros, conversas de todos os lados. Sua cabeça precisava só de silêncio e de paz. Como a sua arte sobreviveria àquele caos? Por que havia deixado sua casa? Sua mente, antes silenciosa, trocou sussurros por clamores. Foi direto para sua sala, tentou se concentrar, mas mal conseguia conversar. Era o primeiro dia e ele ainda não tinha as ferramentas sociais necessárias para lidar com tudo aquilo. Cresceu e nasceu sozinho. A vida o havia moldado assim. No final do dia, então, cansado, exaurido, correu para o seu quarto, que agora era sua casa. Trancou-se em seu pequeno universo, deitou ofegante, respirou fundo, colocou a mão no coração e se acolheu, se acalmou. Precisava daquilo para calibrar a sua energia, algo que aprendeu com a sua mãe. Aiko era um garoto especial e manifestava sua luz e sua dor nas paredes, em forma de desenho. Ao abrir os olhos novamente, viu que suas paredes estavam completamente preenchidas. Não havia um único espaço em branco. Movida então por uma grande necessidade de se manifestar nas paredes, Aiko resolveu pegar as suas tintas, colocar a primeira roupa que viu, uma máscara de fênix que tinha dentro do seu armário, alguns pincéis grossos e sair pela cidade sem rumo, de madrugada. Alguma parede seria pintada naquele dia, para dar vazão ao seu coração desequilibrado. Um pedido de sua alma, uma arte que estava nascendo muito antes de ser pintada. O jovem então, a algumas quadras de sua casa, encontra uma avenida cheia de lojas conhecidas mundialmente, desde grandes redes de fast food até grifes valiosíssimas de roupa. Foi ali, bem no meio de duas dessas grandes lojas, que Aiko deu à luz a sua primeira obra de arte pública. No centro da arte havia uma silhueta de uma figura humana sentada em posição fetal, com as mãos pressionando suas orelhas, e ao redor
lojas, letreiros e propagandas de todos os lados, de todos os tipos. Em cima da silhueta havia uma espingarda apontando para a cabeça da silhueta. E no cano da espingarda estava escrito Grande Mídia. A obra seria um reflexo sombrio, mas irônico, da nossa vida moderna, forçando o observador a confrontar a sua exaustão sensorial. O espaço público, abarrotado de propagandas e distrações, seria apropriado para aquela manifestação artística. Aiko então pega os seus pertences e volta para sua casa discretamente, para não chamar a atenção de ninguém. Batizou aquela obra de The Noise Within, ou O Barulho de Dentro. No dia seguinte, os pedestres que passaram ali na frente, na grande avenida, perceberam um elemento novo nas paredes. Parecia até a arte daquele famoso Banksy, mas em Tóquio. Os traços também não continham semelhanças, apenas a crítica social. Seria Banksy? Quem vandalizou a fachada de uma das lojas mais importantes daquela avenida? Rapidamente a obra começa a se espalhar. Os burbúrios vieram do TikTok, do Twitter, sites de notícia. Até mesmo o gerente do fast food vandalizado entrou na investigação. Procurou em seu acervo de imagens de segurança alguma flagra clara de quem teria sido, pois ele achou e jogou nas redes sociais. O vídeo então viralizou e, para o descontentamento de tantos, não era o Banksy, mas para a curiosidade de todos, era um homem mascarado de fênix. Foi assim que a Fênix de Tóquio nasceu. Um apelido óbvio, mas que atrairia a atenção da internet inteira. Nas 4 semanas seguintes, alimentado pelas constantes percepções negativas de morar na grande cidade de Tóquio, no meio do centro, Aiko criou outras 4 obras, uma por semana. Tokyo Clones, ou Os Clones de Tóquio, uma massa de figuras humanas idênticas, todas com rostos sem feições, vestidas em ternos cinzas e carregando maletas. The Salaryman Shadow, ou A Sombra do Homem Assalariado, uma figura humana curvada com sombra esquelética, segurando um maço de dinheiro. Neon Cage, ou A Gaiola de Neon. Seria uma gaiola feita de neon brilhante com barras feitas de telas de smartphone e tablets. E por último, a mais impactante de todas, a Plastic Cherry Blossom. Várias cerejeiras clássicas das primaveras japonesas, mas com flores de plástico barato. A genialidade da Fênix de Tóquio fizeram com que as obras saíssem das ruas e esquinas de Tóquio e se espalhassem também pelo mundo inteiro, como o novo Banksy oriental. Tal crítica como as da Cherry Blossom plastificadas foram tão positivamente criticadas que serviram de base para um festival mais ecologicamente consciente e para a reunião do G20. As pessoas estavam obcecadas para saber quem era o indivíduo por detrás daquela máscara. Mas Aiko era um garoto de estatura absolutamente normal. Médio, cabelos pretos e roupas ordinárias. Sua fisionomia não trazia suspeita alguma. Quem que conheceria o garoto que não conhece ninguém? Aiko jamais fez tudo aquilo por atenção ou jamais sentiu qualquer realização com sua fama.
A vazão dos seus sentimentos eram completamente esgotadas no contato da tinta com a parede. E o resultado de sua manifestação não dependia dele. Tampouco lhe importava. O rapaz tinha uma percepção totalmente diferente do mundo. Uma visão que, embora hoje fosse vista por milhões de pessoas a partir de suas obras nas paredes, parecia lhe aprisionar em sua própria cabeça. Naquele seu quarto de infância, ele criou seu próprio universo. No quarto da República, inventou um mundo de possibilidades. E agora Aiko expande um pouco do seu universo para o mundo. Quando Aiko se deparou com um mundo barulhento, ele pôde até ser incomodado, mas sentiu a necessidade de conversar com tanto barulho, de responder de alguma forma. A forma que ele encontrou foi pintando algumas paredes por aí. E assim, a máscara da Fênix, que o tornou emblemático, pôde ter um sentido para além da estética, um sentido mais espiritual. A cada pintura que ganhava o mundo, Aiko renascia, pois nunca tinha conversado com o mundo. Os desenhos que o salvaram durante a vida inteira agora ganham as ruas, as conversas, as redes sociais e fazem com que alguma mensagem seja mandada para todo o planeta, ou ao menos parte dele. E quem fosse impactado por suas mensagens poderia renascer também, seja em conceito, em ideia, em crença, seja o que for. Porque a arte, ela tem esse princípio do renascimento. Nada seria mais brilhante do que chamá-lo de Fênix. E foi assim que Aiko deixou de viver uma vida cinza para renascer uma vida totalmente colorida, conhecida por todos, um marco na história de Tóquio, mesmo sem nunca ninguém jamais um dia tê-lo descoberto. Porque essa história não é sobre isso.